Bom, ontem eu fiquei muito contente em ver no grupo de WhatsApp a pergunta do Gabriel sobre se um espírito só evolui se tiver encarnado. É muito pertinente essa pergunta, muito interessante. E o que os nossos benfeitores ensinam é que não. O espírito ele não evolui só se ele estiver encarnado. Ele evolui também no plano espiritual, no período entre encarnações, que o Allan Kardec chamava esse período de erraticidade. O espírito ele é eterno, é imortal e é reencarnante. E por ser eterno, imortal e reencarnante, só a imortalidade já dá o direito contínuo da evolução dele. Então ele não tem que estar preso aos limites, aos liames da matéria para evoluir. Muito pelo contrário, tem espírito que até involui. Ah, mas tem como o espírito? Porque alguns espíritas dizem que o espírito não dá passos para trás, não só dá passos para trás, como dá verdadeiros saltos para trás. Assim como tem o salto quântico para frente, tem o salto quântico para trás. Tem espírito que regride, tudo vai depender das escolhas dele. Não tem esse negócio só evoluir, tá louco? Porque, sabe por que é? Que algumas pessoas têm a ideia de série, né? Se você passou da quinta série ou do quinto ano para o sexto ano na escola, não tem como voltar para o quinto ano de novo. Então, isso na escola da vida terrena, isso nas escolas da vida terrena. Não há nenhum documento, nenhum tabelião cósmico, espiritual que autentique o fato de você estar em determinado patamar, você não poder evoluir, até porque aquela pessoa, muitas vezes, ela vai nascer numa outra cultura, com uma outra família, com um novo gênero de provas, e devido àquele gênero de provas, ela reprova. E muitas vezes, para garantir a própria vida, a própria sobrevivência, a própria existência, ela tem que fazer alguma coisa que há um retrocesso. Pegar um exemplo. O mal não existe sem o bem, nem o bem existe sem o mal. Os dois acontecem porque são todos frutos da mente humana. Não foi Deus quem criou o bem, nem foi Deus quem criou o mal. Entendeu? O ser humano, como um ser demiurgo, ele tem esse livre-arbítrio e ele instituiu o bem e o mal no mundo. Se uma pessoa ela pende muito para o lado só bom, ela se radicaliza no bem. Então logo ela vem a ter sérios problemas e ela atrasa a evolução espiritual dela porque ela começa a complicar o outro lado da história, o lado escuro da força. Se uma pessoa resolve ser só má e se torna radical só na maldade, assim como aquele que se tornou radical só na bondade, ele também interfere no lado claro da coisa, vamos dizer assim. Resumindo, ambos desequilibram as forças que estão instituídas aí há milênios e milênios de existência. Moral da história: aquele espírito extremamente mau e aquele espírito extremamente bom vão ter que reencarnar para consertar esse extremismo aí, porque não pode, tem que ter um equilíbrio. Pode observar, toda pessoa muito boa demais, muito caridosa demais, numa parte da vida dela, ela é pega fazendo uma coisa totalmente contraditória, porque o mal está dentro dela, como está dentro de todos nós. Assim como aquela pessoa ruim de você falar assim, nossa, não dá para esperar nada de bom dessa pessoa. E aí você descobre, estudando a biografia dela, que ela fez algumas bondades, que você fala, nossa, vindo dessa pessoa, fez isso, fez essa bondade? Fez. Então o que acontece? O bem estava dentro dela. Ela também tinha algo bom dentro dela. Entendeu? Assim como a pessoa má, extremamente má, vai decepcionar os maus com alguma atitude boa, as pessoas boas, muito boas, vão decepcionar os bons com alguma atitude má. Porque o bem e o mal estão dentro de nós, você precisa manter o equilíbrio. Aí você escolhe que lado você quer representar. Você quer ser um representante do bem ou um representante do mal? Então tem um padrão de atitudes que você vai assumir, de ideias, de pontos de vista, de valores, para poder pertencer ao lado dos, entre aspas, bons, e pertencer ao lado dos, entre aspas, maus, caso essa seja a sua opção. Assim como tem os híbridos, né?
os que não se preocupam com rótulos e agem de um modo totalmente dúbio, que é diferente do neutro. O neutro não existe. Eu gosto muito de um sociólogo chamado Max Weber, que ele dizia: o neutro é aquele que já escolheu o lado mais forte para ficar, mas ele fica neutro porque caso dê um revertério e o outro lado mais fraco ganhe, ele fala: não, mas eu era neutro, né? Eu não era contra você, nunca fui contra você. Então, na verdade, o neutro é um sem vergonha, né? Então, o espírito evolui sim, fora da matéria, e não só evolui, como involui. Ele também pode descer na escala evolutiva dele fora da matéria, como ele pode evoluir na matéria, como ele pode involuir na matéria. Isso independe. Mas o espírito que não quer reencarnar para evoluir, acho que esse era o cerne da sua pergunta, ele tem a opção de não reencarnar para evoluir. Eu cito sempre o caso do Zé Pilintra, por exemplo. O Zé Pilintra é um espírito que ele tinha que vir para consertar uma série de coisas, e ele foi esclarecido para ele que ele não necessariamente precisava vir, bastava ele estar vinculado ao mundo físico de modo bem intenso e iniciar um trabalho que se vinculasse aos encarnados, dando-lhes suporte para vencer seus obstáculos. O Zé Pilintra se tornou assim, tipo, um dos maiores coachings espirituais que já existe, né? Baixa em todo lugar, incorpora em homem, mulher, em gente jovem, gente de idade, respeita as limitações de cada médium, trabalha de diversas maneiras. Você pode encontrar aí 10 mil médiuns, aqueles 10 mil médiuns do Zé Pilintra têm características diferentes. Você vai falar: mas é o Zé mesmo? E é o Zé, e muitas vezes é o Zé mesmo. Entendeu? Tirando um rapaz que diz que recebe o Zé Pilintra lá no YouTube, tira a roupa, aquele eu não acredito que seja o Zé Pilintra, não. Acho que o Zé Pilintra, se ele tivesse colocando um monte de roupa em cima da outra, o Zé Pilintra gosta de se vestir bem, né? Se ele tivesse pondo roupa sobre roupa, eu até pensava: bom, pode ser o Zé com a nova versão, né? Agora, tirando roupa, o Zé é um espírito que gosta de se vestir, né? E o cara tá lá ficando pelado, aquele eu já duvido que seja o Zé. Ali eu já até acredito que seja um surto meio esquizofrênico já. Agora, tirando isso aí, tirando o louco lá, o peladão, tirando o peladão, eu não fico duvidando da incorporação de ninguém, não. Tem médium que é mais consciente, tem outros que já são mais semiconscientes, já se conscientizam mais durante o transe. Uns soltam mais, são mais extrovertidos, o Zé se aproveita se aproveita no bom sentido da personalidade dessa pessoa. O outro já é mais introvertido, Zé respeita e também fica mais contido. Então, o Zé Pilintra ele é uma entidade assim, muito flexível. E ele escolheu um jeito de reencarnar, de evoluir sem precisar reencarnar. E outros tantos, os guardiães que também são assim. Então, o Zé Pilintra, no caso, não é um guardião, ele é da linha dos malandros, mas também baixa na linha do povo da Bahia. E em outras linhas que se fizerem necessários. Então é isso, gente. Dá para evoluir sim, sem reencarnar. Você só precisa ter um propósito missionário acoplado às necessidades dos encarnados. Apresentar esse projeto para o tribunal kármico. Se for aprovado, a partir daí você entra para uma falange ou monta a sua e vai trabalhar, né? Fazendo um intercâmbio constante entre os dois mundos. Tá bom? Então é isso. E tiver perguntas, pode mandar pra gente, tá bom? DDD 11, telefone 965519042. Namastê.